Estamos voltando, ouvintes, com o nosso programa de hoje, debatendo a justiça restaurativa e a mesa enriquecida com a presença de uma jornalista francesa, a jornalista Mélanie Ferreira, da Rádio e Televisão Francesa, e que também representa aqui a revista parisiense Alternativas Internacionais. Ela está fazendo um trabalho do Brasil de pesquisa sobre a justiça restaurativa, e eu estava conversando aqui com o Pedro sobre as iniciativas do SEDECA em todo o Brasil. Doutor Pedro, uma das iniciativas foi justamente um curso de formação em justiça restaurativa que foi realizado para conselheiros tutelares, para funcionários da Justiça, da Defensoria Pública. E como foi feito esse curso e quais os resultados concretos desse curso, doutor Pedro? Bem, esse projeto surge principalmente a partir de uma insatisfação do atual modelo de atendimento a adolescentes autores de ato infracional, né? Quando ocorre um ato infracional, além da própria vítima, toda a comunidade é afetada, né? Causa um dano, né? E no modelo tradicional, a gente tem visto que não tem surtido um resultado positivo, tanto para o próprio adolescente, para a família do adolescente, para a vítima, para a família da vítima e para a própria comunidade. Nós no SEDECA fazemos o atendimento de adolescentes, né, na defesa técnica e o acompanhamento das famílias, e o que nós temos percebido é que no Brasil inteiro a situação do adolescente autor de ato infracional é gravíssima, né? Há um alto nível de reincidência, e o modelo, embora o estatuto preveja uma série de ações que o poder público deve tomar em relação ao adolescente. O estatuto, por exemplo, prevê que o adolescente que cumpra a medida socioeducativa, ele deve ser cumprido em unidades com pequeno número de adolescentes, que tenha escolarização, profissionalização, e na prática nós percebemos que isso não acontece. Então, a partir dessa insatisfação e também com mudanças recentes que tiveram na legislação, por exemplo, em 2012 foi aprovado um Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, o SINASE. E o SINASE prevê e incentiva novas práticas de resolução de conflitos. Então, o SEDECA apresentou um projeto, participou de um edital público com a Secretaria Nacional de Direitos Humanos, da Presidência da República, e foi aprovado um projeto. Esse projeto, então, tem várias etapas. A primeira etapa é sensibilizar a população sobre o que é a justiça restaurativa e o que ela pode trazer de novidade nesse campo. E uma segunda etapa era selecionar alunos para participar de um curso de alta qualidade, o projeto é coordenado por uma especialista, a professora Vivian Gama, que é especialista em justiça restaurativa, e esse curso ele teve a participação de 41 alunos. Esses alunos são profissionais da área de educação, da assistência, 2 defensoras públicas, técnicos da Defensoria Pública, técnicos do Tribunal de Justiça e profissionais de organizações não governamentais. Acabamos de concluir esse curso e iniciamos uma próxima etapa, que foi a seleção de 20 mediadores. Então, 20 profissionais qualificados que vão iniciar um trabalho de mediação com os adolescentes, com um grupo de adolescentes, e aí sendo supervisionados por professores especializados. Então, o projeto tem essas etapas. Na realidade, o que nós pretendemos aqui no Rio é um pouco lançar sementes boas, né? As pessoas que participaram do curso, dessas instituições, por exemplo, alunos que são do DEGASE, eles, como trabalho final, eles têm como uma proposta de iniciar um projeto dentro do DEGASE. Alunos que são da Secretaria de Educação, profissionais da Secretaria de Educação. Então, a ideia é disseminar ao máximo
essa proposta das mediação de conflito a partir da justiça restaurativa. E você pode participar do programa hoje sobre justiça restaurativa ligando para os telefones 35720760, chame Bárbara e faça as suas perguntas e nós vamos aqui fazê-lo participar da nossa mesa. O Tribunal de Justiça, doutora Silvia, ele tem se preocupado muito com essa questão, né? Não damos conta de todos os conflitos e, por exemplo, hoje tem desembargadores participando de um seminário de mediação e arbitragem na Firjan. O Tribunal faz mutirão de conciliação e mediação no final do mês. A comunidade da Maré está sendo preparada através de um curso de mediação. Todas essas iniciativas do Tribunal de Justiça demonstram que há uma preocupação. Mas na prática, doutora Silvia, a senhora sabe se há algum tribunal do Brasil já praticando a justiça restaurativa com os seus jurisdicionados? Sim, a justiça restaurativa inclusive chegou ao Brasil formalmente há 10 anos atrás, com uma iniciativa da Secretaria de Reforma do Judiciário, que então estava sendo inaugurada, e que propôs um projeto de aplicação da justiça restaurativa. Inicialmente, isso se deu com 3 iniciativas, com 3 projetos iniciais, 2 deles... um deles em São Paulo, foi São Paulo, Rio Grande do Sul e Brasília, os contemplados inicialmente por essa proposta e por esse projeto, e essas iniciativas foram iniciadas e se estabeleceram também a partir do Judiciário. A gente sabe que até hoje no Tribunal de Justiça de São Paulo existe uma grande, capitaneado pelo doutor Egberto Penido, existe já durante esses 10 anos uma grande força e lapidação dessa proposta dentro do Judiciário, assim como no Sul também. Isso também tem se expandido, tem se aprofundado ao longo desses anos. Essas são 2 iniciativas que eu posso citar, mas eu sei que existem outras que, a partir dessas iniciativas, também se propuseram a encampar a justiça restaurativa dentro do sistema judiciário. O processo restaurativo, segundo definição das Nações Unidas, significa que qualquer processo no qual a vítima, o ofensor ou qualquer indivíduo ou comunidade afetada por um crime participem junto e ativamente da resolução das questões advindas desse crime, sendo frequentemente auxiliados por um terceiro investido de credibilidade e imparcialidade. Para os nossos ouvintes entenderem, na prática, como é que funciona esse processo restaurativo, doutora Silvia? Na prática, esse processo restaurativo se dá em várias dimensões. Antes de mais nada, é interessante dizer, e completando a fala do nosso colega Pedro Pereira, que uma das grandes e das principais percepções e intenções da justiça restaurativa, como essa definição nos traz, é justamente devolver às partes a capacidade de resolver os próprios conflitos. De uma forma geral, na nossa sociedade, a gente percebe que o sistema judiciário, por uma série de fatores, retirou das partes essa capacidade, essa possibilidade. Porque a gente percebeu ao longo da nossa evolução que, porque a gente não é educado dessa forma, né, na nossa educação formal, a gente não recebe a gente não exercita essa capacidade, a gente atribuiu, ao longo da nossa história, a uma instituição essa capacidade, né? E essa atribuição mesmo. O que a justiça restaurativa se propõe a fazer, inicialmente, é justamente exercitar com essas partes a retomada dessa possibilidade, dessa capacidade. É claro que, num primeiro momento, como a gente não aprendeu, e aí eu falo a gente, porque eu me incluo, né, ainda que eu trabalhe com isso há 15 anos, eu sou parte dessa sociedade e também precisei e preciso ainda exercitar
exercitar em mim essa autonomia de resolver os meus conflitos. Então, como a gente não aprendeu ao longo da nossa vida e ao longo do nosso crescimento essa capacidade e essa habilidade, existe a figura, inicialmente, dessa pessoa, que é o facilitador. Muitos chamam, em São Paulo eles gostam, eu acho muito bonito esse nome, a Mônica Mume e o Egberto Benildo gostam de chamar do guardião do processo. Eu acho muito interessante essa nomenclatura. Esse guardião, esse facilitador, ele precisa ser um advogado, precisa ser um juiz? Ou qual é a capacitação que ele precisa ter para presidir ou para facilitar esse encontro restaurativo? Exatamente como você falou, ele é um facilitador. Então, ele está em condição de igualdade das partes. Quem preside, na verdade, e quem é dono desse processo são as partes envolvidas. E esse facilitador, ele pode ter qualquer formação inicial, ele pode ser qualquer pessoa, mas ele precisa, sim, ter uma formação específica em justiça restaurativa e nos processos e nas metodologias que a justiça restaurativa comporta e propõe. Pela palavra restaurativa, a gente entende que o objetivo é restaurar as relações, restabelecer a paz através de um entendimento entre as partes em conflito. Numa sociedade que tem apostado no ódio, na vingança, que pede aumento das penas, que pede redução de maioridade penal, na sua imensa maioria, a senhora acha que é possível implantar um processo restaurativo de forma coletiva? Eu acho não só absolutamente possível, como necessário. Eu entendo, ao longo desses 15 anos de trabalho com isso, que essa reação da nossa sociedade, na verdade, é uma reação extremada, é claro, mas é uma reação que demonstra e que fala de um sentimento que é comum a todos nós, que é o medo, que é a insegurança e que é a perplexidade frente a essa situação e frente a uma inabilidade e uma incapacidade de perceber o que fazer diante disso. E é claro, assim como o Pedro Pereira colocou na fala dele, a percepção também de que esse sistema que a gente estabeleceu, o nosso sistema de justiça, em especial o nosso sistema criminal, não está nos trazendo a resposta que a gente supôs que traria, que é a pacificação social, a ressocialização dessas pessoas que cometeram esse ato infracional e o restabelecimento de uma convivência harmônica. Então, eu acho sim que, não só acho, como eu vejo, não só no Brasil, ao longo das experiências que já se estabeleceram aqui no país, mas a partir também das experiências internacionais, o resultado transformador, ressocializador, humanizador, o resultado de reaproximador dessa proposta e dessa iniciativa. Algumas notícias do Tribunal de Justiça, que, como manchete, a juíza decreta prisão temporária de filho que matou o pai em São João de Meriti. Quanta desgraça, parece até noticiário do Jornal Nacional. Intolerância religiosa sofrerá um refluxo, afirma Rubens César, o coordenador do Viva Rio. O tribunal, já anunciei que está fazendo um mutirão de conciliação e mediação no final do mês e apresenta ainda a justiça itinerante especializada em perícias médicas e a consultores do prêmio Inovare, ao qual o programa Encontro com a Justiça também está concorrendo. E a juíza Andréa Pachá, nossa ouvidora, que já lançou aqui, já esteve aqui conosco numa entrevista, lançou um novo projeto, Conte Algo Que Não Sei, onde ela pretende criar uma interlocução entre a justiça e a sociedade. Isso que nós fazemos aqui no nosso programa Encontro com a Justiça, em que você, através do telefone 35720760, participa do debate que hoje está abordando o tema justiça restaurativa. E houve no Tribunal de Justiça um evento comemorativo, ou apenas para lembrança, dos 2 anos do desaparecimento do pedreiro Amarildo,
Até hoje não apareceu o corpo, já há policiais presos, em vias de serem julgados, e esperamos que venha a receber a medida justa e correta. E o tribunal vai realizar uma ação social para mais de 6.000 atendimentos em Itaboraí. Essas são algumas notícias de atividades do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que também realiza um curso de arbitragem e mediação. Agora, estamos falando aqui de uma sociedade que é marcada pela violência, pelo ódio, pela vingança, pela deformação da opinião pública. E estamos vendo hoje, num dos jornais importantes do Rio de Janeiro, que o Ministério Público vai investigar uma foto polêmica em que 2 adolescentes foram apreendidos em Niterói e fotografados com drogas, trouxas de drogas nas costas. Um desrespeito, quer dizer, uma tatuagem que se coloca nesses jovens que cometeram um ato infracional, vão responder por esse ato infracional. A lei impõe medidas socioeducativas, mas não esse tipo de constrangimento, esse tipo de exposição desse jovem que fica marcado como uma tatuagem na sua família, na sua comunidade. Uma verdadeira violência. Mas nós anunciamos que estamos aqui honrados com a presença da jornalista Melanie Ferreira, da Rádio e Televisão Francesa, que após o intervalo que vamos fazer agora, intervalo comercial, nós vamos ouvi-la sobre como é a questão da justiça restaurativa na Europa e especificamente na França.